Nossa aula é de gramática e nós vamos entender um pouquinho da diferença entre o uso dos verbos haber e tener. Aqui eu coloquei uma conjugação, né, as conjugações dos verbos. O verbo haber e tener são verbos irregulares. Haber significa haver, né, em português, e tener é o nosso verbo ter. Percebam que ele tem uma conjugação bem diferenciada, exatamente por ser um verbo irregular. E a gente vai entender um pouquinho quando é que eu vou utilizar em algumas frases o verbo haber e o verbo tener. Nós vamos falar do verbo haber aqui no sentido de existência, ou seja, né, de ter alguma coisa ou de ter alguém em determinado lugar. Porque o verbo haber, ele também é utilizado como verbo auxiliar em outras classes gramaticais, como por exemplo no pretérito perfeito composto. Aqui nós vamos estudar ele, mas só com ele nesse sentido, né, para entender a diferença quando eu vou utilizar o ter, tener, e quando eu vou utilizar o haber. Então, quando eu vou utilizar o verbo haber no sentido de existência, eu vou utilizar ele sempre na terceira pessoa do singular e ele vai sofrer uma modificação. Eu utilizo ele de uma forma especial, né, que a gramática chama assim, que é fica hay. Por exemplo, aqui hay una casa. Seria mais ou menos aqui tem uma casa, né? Ou há uma casa aqui. Hay que hacer más deporte, né? Tenho que fazer mais deporte. Por exemplo, quando eu pergunto o que hay en la enera? O que tem na geladeira? Aí eu posso responder: hay água, hay jamón, hay huevos. Percebo que eu utilizei, né, esse verbo para dizer que tem, que existe alguma coisa em determinado lugar. Pode ser também pessoas. O verbo tener, ele também vai sofrer essas modificações de acordo com o sujeito que está falando. No verbo tener, né, no sentido de ter, ele vai ser utilizado em mais situações. Eu posso utilizar ele para expressar uma vontade, uma necessidade, para falar sobre posses. Por exemplo, Maria y Ana tiene que comprar comida. Aqui, Maria y Ana tiene que comprar comida. Utilizei aqui no sentido de uma necessidade. Elas precisam comprar comida. No sentido de posse, por exemplo, né? Mi hermano tiene coche, ou mi hermano tiene auto, né? Meu irmão tem um carro. Então, esse tiene, eu utilizei ele no sentido de posse. Também pode identificar no sentido de sensação, yo tengo frio, ou yo tengo hambre, eu tenho fome. Ou no sentido também de idade, para expressar idade, yo tengo 15 anos. E uma outra maneira de facilitar também o entendimento é que o verbo hay, né, o verbo haber, quando é conjugado no sentido de existência, ele não leva sujeito. Não existe sujeito. Diferente do uso do verbo tener, que precisa de um sujeito. E aí lembrem-se que no espanhol o sujeito ele pode estar oculto, assim como no português. Por exemplo, quando eu falo uma frase, yo tengo hambre, eu posso falar também tengo hambre, tenho fome. Mesmo que eu não diga yo, mesmo que eu não me coloque, vocês vão entender a que pessoa eu estou me referindo. Por quê? Por causa da conjugação do verbo. Então, o verbo tener, ele vai precisar de um sujeito, seja ele aparecendo ou não na frase. Já o verbo hay, né, no sentido de existência, ele não vai sujeito. Por exemplo, aqui, né, nessas frases, hay que hacer mais deporte. Enfim, gente,
Na página 21 do livro de vocês tem uma atividade e da página 21 até a página 22 vocês podem dar uma olhadinha. Tem uma breve explicação sobre as diferenças, tá? Um pouco do que eu falei aqui para vocês. E vamos exercitar. No meio da semana nós vamos ter o nosso encontro, né? A gente vai ter o nosso encontro semanal. Vamos corrigir a atividade, então até lá eu espero que todo mundo faça a atividade para a gente corrigir e sanar possíveis dúvidas. Beijos, até lá, se cuidem e fiquem com Deus.